A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todas e a todos. Hoje, dia 18 de outubro de 2022, estamos dando início a mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Quero saudar a senhora juízes, senhores juízes, representantes fiscais, advogados, representantes de parte, todos aqueles que nos assistem. Uma saudação especial aos juízes que vieram gentilmente aqui nos socorrer na sua substituição, doutor Alexandre, doutora Fabiane, doutor Ítalo, doutor João Carlos, muito obrigado pela disponibilidade de sempre. Muito bem, então peço, claro, como sempre, objetividade tanto para poder, na hora de proferir os votos, como também nas sustentações orais, solicito isso para os representantes de parte, que a gente aproveite o tempo na discussão daquilo que realmente vale a pena perder um pouquinho mais de tempo, né? Nossas discussões aqui como são sempre muito bem feitas. Então, vamos dar início? Doutora Maria Augusta, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu vou anunciar a retirada de 2 processos da pauta de hoje. O auto de infração 4.093.985, da Polissopro Embalagens, e o auto de infração 4.086.725, da Clariante S.A. No da Clariante, a doutora Carolina está aqui presente, ela iria fazer a sustentação oral, doutor Argos. Tá, ok, deixa eu só achar aqui, Clariante. Isso. Ah, tá. Doutora Carolina, é isso? Doutora Carolina. Tá, ok. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia, bom dia. Doutora Carolina, eu peço desculpas à doutora, mas houve uma solicitação para retirada para uma melhor análise, então eu peço a gentileza da doutora acompanhar novamente a pauta. Okay. Aí, quando do retorno do processo, que vai ser em breve, aí a doutora faz a sustentação oral, pode ser? Ok. Obrigada. Tá, muito obrigado, viu? Bom dia, obrigada. Bom dia. Muito bem. Então, podemos continuar. Sim, então nós vamos iniciar pelo auto de infração 4.086.147, da Rodobens Veículos, recurso do contribuinte, relator Dr. Marco Teixeira e o patrono Dr. Rodolfo. Obrigado. Doutor Marco, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Eu estou chegando lá, só um minutinho aqui, já vou falar da acusação. O AIN trata da acusação de creditar-se indevidamente o ICMS no campo 61 da GIA, saldo credor do período anterior, em hipótese não permitida pela legislação, conforme indicado no demonstrativo 1, o crédito do imposto foi apropriado em períodos anteriores pelo contribuinte, na condição de estabelecimento centralizador do imposto, em valores que excederam a sua capacidade própria de absorção, por ter apurado o saldo credor nos períodos em que houve as transferências de crédito de filial, hipótese vedada no artigo 99, parágrafo único do RICMES. O recurso especial é do contribuinte. Eu só queria aqui chamar a atenção de um ponto da questão da súmula 10 de 2018 revisada, em que eu não encontrei nenhum pedido do contribuinte em relação a esse ponto. E, se eu não me engano, também nem na defesa e nem no recurso ordinário. E me parece também que a representação também não vai se manifestar. Então, inclusive o Marco Diniz está levantando a mão, só eu queria saber isso, porque se não se manifestar e se não tem pedido, então eu não vou me manifestar sobre essa questão. Tá, ok. Deixa eu só ouvir o doutor Diniz antes de passar a palavra para o advogado. Doutor Diniz, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Marcos. Que, nesse caso, não tem juros. É uma única acusação, de crédito indevido, e não foram cobrados juros de mora. A base de cálculo é o próprio valor do
do crédito indevido cobrado. Então, não me parece haver interesse processual. Tá ok, doutor Diniz. Esclarecido, doutor Marco? Sim, como eu disse, como não tem manifestação de nenhuma das partes sobre isso, eu não me manifestei no voto e vou registrar, sim. Tá ok. Nós não vamos mais retirar esse processo para qualquer tipo de análise, nós vamos julgar hoje. Porque se eu fosse me manifestar, seria de ofício, né, presidente? A gente não se manifesta de ofício, certo? Tá, eu faço o seguinte, assim, cada um de nós tem independência para, nesse caso, julgar da forma que melhor entender, da forma que fundamentar. Então, eu vou aguardar, é até bom que aconteça, viu, Marco, para a gente poder já resolver isso. Você acabou o relatório? Sim, então, nesse obrigado. caso, só adiantando que sem manifestação das partes, por enquanto, eu não vou me manifestar. Tá bom, obrigado. Doutor Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia, doutor Argos, os demais juízes, colegas, Hélio, e tentar ser breve, mas vou ter que passar uma apresentação aqui, porque é um pouco gráfica a questão, e acho que vale a pena a gente se prender a alguns detalhes desse caso. Fique à Se o senhor me vontade. permitir. Claro, fique à vontade. Vocês estão vendo a janela, certo? Sim. O relatório é muito preciso em relação ao que é a acusação, e a gente fez esse quadro para mostrar que tem uma acusação de creditamento indevido genérica, mas essa acusação, como a própria continuidade do auto de infração ali do relato afirma, na verdade, ela não é de creditamento indevido genérico, ela é de recebimento de crédito em montante superior ao devido mês a mês, na condição de estabelecimento centralizador. Isso aqui, inclusive, e a multa genérica aqui que foi aplicada também não é essa. Os senhores vão perceber que tem uma razão de a estruturação desse caso ter sido feita dessa forma, porque essa distorção da acusação foi o que permitiu que o fiscal sustentasse que não havia decadência neste caso, né? É realmente uma acusação de creditamento indevido geral, mas para disfarçar uma acusação de recebimento de crédito mês a mês acima do limite devido. Então, aqui o que nós temos no recurso especial, os temas principais que nós vamos abordar na sustentação oral, são a decadência da maior parte desse crédito e o erro na capitulação dessa penalidade, se mantida, evidentemente. Aqui os senhores podem ver que eu grifei em vermelho a parte em que ele trata do creditamento indevido em geral. Então, o auto de infração afirma que em março de 2011, no campo 61, tem um creditamento indevido de saldo credor de período anterior. Mas, na verdade, esse campo da GIA, como os senhores vão perceber, na verdade é o 62, é uma parcela do saldo credor anterior, exatamente referente ao que foi apropriado de outro estabelecimento na condição de centralizador, acima do limite. Tanto que a continuidade, onde está em azul, o próprio auto de infração afirma: o crédito foi apropriado em períodos anteriores pelo contribuinte, na condição de estabelecimento centralizador. Então, ele atira ali a acusação em março, mas o crédito é mês a mês e boa parte dele é em 2010. Então, o que a gente tem aqui é a lavratura em 23 de novembro de 2016, sob essa acusação que distorce a data do fato gatilho, né? E só um adendo aqui que é o seguinte: não se discute aqui 150, parágrafo 4º contra o artigo 173 do CTN. Nós estamos considerando aqui para o recurso especial o primeiro dia do exercício seguinte ao fato gatilho do crédito. O auto de infração afirma que foi em março de 2011, então esse termo seria no primeiro dia de 2012 e se encerraria só no final de 2016. Nós entendemos naturalmente, como esse creditamento é mês a mês, que ele se deu de janeiro a outubro de 2010 e o termo inicial seria o primeiro dia de 2011 e se encerraria em dezembro de 2015 em relação a esses períodos de 2010. Então, é uma decadência flagrante. Desculpe se estou fazendo questão de firmar isso aqui, mas é porque acabou passando durante o processo e isso prejudicou bastante a empresa. Os senhores vão ver, vou pedir licença aqui para falar sobre a decisão. Então, a acusação é essa. Como mostrei, a discussão sobre a decadência está definida. A decisão afirma, na mesma linha do auto de infração,
que, por ter sido feito esse creditamento indevido de período anterior em março, a contagem seria a partir de 2012. Só que no item 14 da decisão fica claro o seguinte, ela mesma afirma, olha, a prática infracional foi no mês de março, mas de crédito apropriado em períodos anteriores. E a decisão não explica por que ela adotou o critério de março e não o fato gatilho em meses anteriores. Então, aqui eu já vou parar, fazer o primeiro ponto aqui da sustentação, que é, há uma alegação de nulidade por falta de motivação. E o tribunal tem inúmeros acordos, nós apresentamos um, mas poderia ter sido uma centena de acordos nesse sentido, porque não há explicação do motivo de a decisão ter adotado o mês de março e não os períodos anteriores, que são os períodos em que esse crédito aconteceu efetivamente. De novo, o saldo credor de março, nesse campo da G, é só um totalizador de meses anteriores. Então, esse é o primeiro ponto. A decisão não afirma nada sobre nenhum fundamento para ter adotado esse critério, ou mesmo do auto de infração. Então, como a nulidade é também óbvia, mas os senhores podem aqui adentrar o mérito, eu passei bem rapidamente por ela. Aqui é o cotejo. Qual que é a dificuldade? Não é a dificuldade do cotejo, mas a peculiaridade do caso. É que todos os casos de crédito do tribunal passam, na análise de decadência, pela data da apropriação do crédito. E, neste caso, ele se refere a uma data posterior. Então, a gente pegou dois paradigmas em que o tribunal simplesmente afirma como critério, independentemente do resultado de julgamento, se foi a favor do fisco ou da fazenda, ele afirma que o fato gatilho para se analisar a decadência é a apropriação do crédito. Nesse caso aqui, o recebimento do crédito. Então, nesse caso especificamente que nós estamos comparando na tela, a decisão falava dezembro de 2002 a janeiro de 2003, e a autuada tinha recebido o auto de infração dentro desse prazo, contado do primeiro dia do exercício seguinte à apropriação, ao recebimento. E no caso concreto, que é alvo do recurso, ele ignorou os fatos gatilho, né, que são os recebimentos de crédito mensais, para considerar só um totalizador que aconteceu, em alguns casos, mais de um ano depois. Né? Aqui a gente vai fazer uma demonstração, um comparativo. O que a decisão diz? Que o lançamento da AGI em março é único e individual, e ele é o suficiente para ser o fato gatilho por si. E que nos meses de janeiro de 2010 até outubro de 2010, no caso da decadência aqui, é só uma transferência automática de saldo credor, mas é o contrário. Nos meses de janeiro a outubro de 2010, para fins de decadência, a gente falando aqui, lá é que acontece o recebimento de crédito. A transferência automática é só de fevereiro para março de 2011. Então, a nosso ver aqui, e como a regra de decadência tende à segurança jurídica, período de recebimento de crédito não se confunde com período de transferência automática de saldo credor. E a decadência, na verdade, se conta, né, para saber de onde ela se conta, sempre adotando-se como critério a data do recebimento, da apropriação do crédito. Então, como a gente já disse, a decadência para os créditos recebidos pelo estabelecimento centralizador de janeiro a outubro de 2010, ela ocorreu em 2015, então antes da lavratura do auto de infração. O que aconteceu aqui foi uma manipulação indevida do prazo decadencial via obrigação acessória. Né? Por questão de segurança jurídica, não dá para admitir que cada auto de infração adote um critério diferente. Decadência é uma coisa só. Vou mostrar para os senhores como que consta no demonstrativo do próprio auto de infração. O próprio demonstrativo, ele é suficiente para que se perceba de onde vem o crédito. Tá? E eu peguei como exemplo aqui o mês de janeiro, para os senhores verem como foi formado esse saldo credor que foi entre aspas, glosado, né, em março de 2011. Esses 309 mil são uma parcela dos outros créditos da GIA do campo 057, aqui, que é exatamente o recebimento de saldo credor de estabelecimento centralizador naquele período. Então, o auto de infração remete expressamente ao período de 2010. Ele só usa o totalizador depois para escapar da regra de decadência. E esse número aqui, o total de crédito glosado, não é o saldo credor transferido de fevereiro para março. É só a parcela do saldo credor referente à soma desses campos aqui da GIA, do registro 0730, do campo 057.
de cada mês, desde 2010 até 2011. Mas 2011 a gente não está pleiteando a decadência no recurso especial. É aqui que existe uma espécie de erro na acusação, porque ele fala de saldo credor, mas na verdade ele está falando do recebimento do crédito. Nós temos aqui, para ilustrar o que nós estamos falando, dois autos de infração que são idênticos sobre a mesma matéria. Esse auto de infração ele é público, tá? Consulta pública em processo judicial. Os senhores vejam que em um ele fala do campo 61 da AGIA, no outro ele fala do campo 057, código 730. E aqui a gente percebe o seguinte, não no mau sentido, né, de malandragem e esperteza, mas o auto de infração, quando o agente fiscal foi lavrar o auto, ele se atentou à decadência. O agente fiscal é extremamente qualificado, ele se atentou à decadência e ele procurou uma interpretação que mantivesse o auto. É isso, que mantivesse a possibilidade de autuação. Só que isso é uma interpretação abusiva da legislação e insegura em relação à decadência. Os senhores podem perceber que se eu puder adotar o período de totalização de um crédito de períodos anteriores, né? Então, se eu puder adotar para março de 2011 aqui, nesse caso, nada impede que esse mesmo agente fiscal autue agora, em novembro de 2022, outubro de 2022, o mesmo crédito de 2010. É a decadência infinita. Esse é o problema dessa interpretação dele. Se eu puder carregar o crédito para sempre e autuar só no momento da transferência automática, então a decadência não existe mais para autuações de saldo credor, de recebimento de crédito como estabelecimento centralizador. Aqui, os dois autos de infração de novo. Vejam a comparação, é idêntico. Os dois são idênticos, os demonstrativos, só que quando nós pegamos o DDF desse auto de infração do caso, ele tem uma linha só, porque ele foi lançado em março, e o outro tem todas as linhas de cada período, com os juros e etc. Vocês vejam que critério diferente. É isso que, por isso, isso é a prova de que o fiscal desviou da decadência mesmo. Tá bem? Então, para provar essa questão que nós estamos falando aqui, tem uma multa específica e uma multa genérica. A multa específica é recebimento de crédito, mas para aplicar a multa específica, ele deveria adotar o recebimento de crédito em cada período. Então, foi adotada a multa genérica, que também deve ser revista. Vejam a diferença. Uma é a multa específica para o recebimento de crédito da linha F do inciso 2, e a outra é a multa genérica. Então, tudo isso é reforçar que a decadência, o fato gatilho é sempre no recebimento. Tá? Em relação à declaração de ofício do erro de capitulação, o paradigma, só queria ressaltar que ele veio na petição do prazo que não foi aberto para nós depois da retificação de julgado. Então, nós apresentamos uma petição com este paradigma, ali com efeito de recurso especial, porque o prazo não foi aberto, mesmo que a pedido de retificação de julgado tenha sido analisado e a decisão tenha integrado o acordo inicialmente proferido. Então, o pedido aqui é que se reconheça a decadência aqui em relação ao mérito desse recurso. Se não for reconhecida, que seja anulada a decisão para que retorne, para que o relator confirme a razão de não ter adotado os períodos de 2010 como fato gatilho de decadência, ter aceitado março de 2011, e, se for mantida a autuação, que seja ao menos recapitulada de ofício a multa, como já foi feito como vem sendo feito no tribunal há bastante tempo, e inclusive nos termos do paradigma acostado. Tá? Aqui só uma última comparação de autos de infração idênticos com multas diferentes. Eu agradeço e fico à disposição. Obrigado, doutor Rodolfo. Doutor Marco. Eu agradeço as explicações do doutor Patrono. Eu informo que o voto já estava disponível aos meus pares, eu vou procurar ler o mais resumidamente possível, no entanto, fico à disposição, porque realmente esse processo tem algumas peculiaridades. Então, eu vou começar aqui, o recurso especial do contribuinte, no item 14, ele alega existir divergência jurisprudencial em relação à questão da nulidade da decisão recorrida por não ter analisado todos os fundamentos apresentados pela recorrente no sentido de reconhecer a alegada decadência e traz paradigmas. Eu digo que, apesar dos paradigmas trazidos a confronto poderem apresentar dissidências sobre nulidade, eu não estou conhecendo
porque eu adoto a jurisprudência de que não se conhece quando não se vê a nulidade apontada. Então, eu digo no item 16, não há que se falar em nulidades porque os autos evidenciam a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo facultado a autuada a juntada de todas as provas que entender possam dar robustez às suas alegações. A lavratura do AIM foi notificada regularmente ao sujeito passivo, reportando-se a fatos ocorridos dentro do prazo decadencial, conforme assim manifestado pela decisão recorrida, as folhas tais, cujo trecho abaixo transcrito motiva a adoção pela regra decadencial esculpida no artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, aqui nesse ponto, eu transcrevo a decisão recorrida, eu vou poupá-los da leitura e eu negritei os pontos onde a decisão recorrida enfrenta os argumentos trazidos pela autuada. Então, eu digo no item 17 que, pela leitura da decisão recorrida, não se verifica a nulidade apontada pela autuada porque a decisão fundamentou adequadamente qual deve ser o marco inicial da contagem do prazo para cálculo da decadência com base na regra esculpida no artigo 173, inciso 1 do CTN. Doutor Marco? Pois não? Desculpe interrompê-lo. É que tem pedido de vista. Pois aí não. vamos fazer o seguinte, até para não prejudicar o entendimento todo, se você dá uma resumida só na parte faltante, se você puder, né? Certo. Porque aí o que acontece? Tendo vista, quando retornar, e você lê ele inteirinho, e aí também não prejudica na hora do julgamento. Faz a gentileza, tá bom? Certo. Obrigado. Pois não. Então, como eu disse, eu analisei, inclusive, essa questão do pedido de retificação de julgado, eu entendi que, apesar de ter o problema de prazo, mas o contribuinte ele fez uma petição e então ele supriu essa questão de pedido de retificação de julgado. E então eu, em resumo, eu não estou conhecendo do recurso da contribuinte e aí eu acho interessante também o doutor Badia dar uma verificada em todos esses vários aspectos que foram colocados no voto e aí quando ele trouxer a gente faz uma leitura mais detalhada. Obrigado. Só avisar os colegas que, assim, eu não tenho duas telas. Então, quando tiver uma situação dessa, aí dá um sinalzinho aqui para mim na tela que a gente da sala virtual, aí eu posso ver que tem pedido de vista antes, tudo, tá? Eu não tenho as duas telas. Doutor Badia, o senhor solicitou vista, qual seria o motivo? Obrigado, presidente. Inicialmente, meu cordial bom dia a todos. Eu ouvi atentamente a sustentação oral e, numa leitura inicial do voto do Dr. Marco, eu confesso que me senti inseguro para votar nesse momento. Então, eu gostaria de analisar com mais vagar o processo para, eventualmente, trazer um voto divergente. Pois não. Mais alguém quer solicitar vista ou fazer alguma observação? Não. Doutor Rodolfo? Então, eu interrompi pelo seguinte, porque senão o doutor Marco fala o voto dele todo e fica perdido hoje, né? Quando do retorno vai ter que fazer. Vai sair em vista para o doutor Badia. O senhor já fez sustentação oral, mas quando do retorno, eu lhe dou a oportunidade para fazer esclarecimentos de fato no curso do processo. Não outra sustentação, né? Mas aí, no curso do processo, o senhor pode fazer alguns esclarecimentos. Pode ser assim? Claro. Se o senhor me permitir uma frase, só para reforçar, claro. Nós não estamos discutindo a aplicação do 150 e 173, só para reforçar. É só se ele conta do recebimento ou de como colocou lá do auto de infração, daquele mês de transferência do credor em fevereiro, mais formado em períodos anteriores. Só esse reforço que eu deixei. Obrigado. Tá bom, doutor Rodolfo. Eu que agradeço, viu? Então, esse processo está saindo de vista. E, doutor Rodolfo, muito obrigado por sua presença. Se quiser permanecer ou sair, fique à vontade, viu? Bom dia a todos. Bom dia. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.101.761 da Microsoft, recurso da Fazenda, relator Dr. Cleiton, o patrono é o Dr. Peroba,
E o doutor Valério já adiantou a intenção de pedir vistas nesse processo. Ah, tá. Então, nesse caso, fazer diferente. Faz assim. Primeiro, doutor Cleiton, vou pedir só para o senhor ler a ementa para a gente saber o que é, tá? Lê a ementa para a gente. No dia, presidente, eu estou fazendo Tá uma bom. correção aqui. Mas eu acho que nem a ementa é necessária, senhor presidente. É um recurso... O pessoal da Fazenda. Que estranho. Bom, eu só preciso fazer um ajuste. É um recurso... o pano de fundo desse processo aqui é a publicidade da internet, ante aquele conflito de competência Estado-município, de ISS, o ICMS Comunicação. Eu cito aqui aquela lei complementar no 57, que introduziu o item 1725, falo da ADI 6.034 de janeiro. Enfim, é um debate conhecido, muito conhecido aqui entre a gente, e eu sou favorável ao contribuinte. E mais um assunto aqui que o contribuinte traz é a ilegalidade da multa e de efeito confiscatório e dos juros acima da taxa Selic. A multa eu não conheço, o pedido da multa eu não conheço, e da taxa acima dos juros Selic, caso ultrapasse o conhecimento do pedido do mérito aqui, eu aplico a súmula 10, a nova súmula 10 aqui, senhor presidente. Tá, obrigado. Doutor Valério, o senhor está pedindo vista para... Pois não, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, na leitura que promovi do processo, e aí a razão do meu pedido de vistas, há um problema identificado na sede ordinária, sindicância ordinária, de erro de sujeição passiva. E é nessa justa medida, senhor presidente, da análise decorrente sobre publicidade ou não da internet, não é essa a minha razão de pedido de vistas, e sim a identificação desse erro que me causou severas dúvidas, sobretudo quando eu olho alguma disciplina da Lei Complementar 87. Então, senhor presidente, até para esse equacionamento pessoal, peço licença ao juiz relator, o doutor Cleiton, e ao senhor presidente, para tirar vistas de imediato, até para vir numa nova oportunidade mais equalizada. Tá, ok, obrigado. Doutor Peroba, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, presidente. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia a todos. Como o pessoal já avisou antes, aí vai ficar a critério seu. Se quiser fazer a sustentação oral agora, sem problema algum, tá? Se quiser aguardar quando vier o processo de vista e fazer a sustentação oral para a gente julgar como um todo, fica a teu critério. O que o senhor prefere? Eu aguardo, sem dúvida nenhuma, e eu imaginei até que a gente pudesse seguir aquele mesmo caminho de todos os processos de publicidade, da conversão em diligência para ouvir a Procuradoria. Eu imaginei que esse fosse ser o destino, por isso que eu, na verdade, até vim até para acompanhar. Em função do pedido de vista, e de fato a decisão de primeira instância foi uma decisão unânime por erro de sujeição passiva, porque existe uma discussão se é a empresa estrangeira quem presta serviço de publicidade. Se vai ocorrer o pedido de vista, então, na volta, eu posso manifestar sobre esse ponto e sobre o outro ponto relacionado ao mérito. Tá ótimo. É até bom porque é uma questão de não residente, né, na tributação digital, que é uma questão também da que a gente não discutiu aqui. Tá? Ótimo. Eu posso na volta, sem dúvida nenhuma, com tranquilidade. Não. Eu faço. Ótimo. Então, na volta, aí você faz a sustentação oral. Tá? Combinado. Mais alguém deseja solicitar a vista desse processo? Presidente. Pois não, doutor Badia? Eu levantei a mão aqui, mas acho que não sei se funcionou. Mas... Deixa eu ver. Não. Levantou. Levantou agora, foi problema da visão desse minha aqui, que eu não enxerguei. Você levantou sim. Desculpa. Fala. Então, o meu comentário é o seguinte, que nos demais casos, independentemente da... Parece que o Cleiton quer falar alguma coisa. Senhor presidente, eu só peço um minuto que eu coloquei outro processo em cima. Tem 2 Microsoft, troquei um do contribuinte pelo da Fazenda. Só vou... Não entendi o que você falou. O que você quer fazer? Você espera um minutinho para registrar o voto. Tá? Você passa para o próximo processo, por gentileza. Tive um problema aqui com o meu voto. Ah, tá. Da Microsoft? Isso. Mas vai tirar em vista.
Só vou corrigir aqui. Você consegue corrigir aí? Consigo. Não, tranquilo, vai corrigindo, a gente tá conversando sem problema nenhum, tá? Só uma coisa, o Valério, você não conseguiu ainda pedir vista porque ele não registrou, né? É isso? Exatamente, senhor presidente. Tá bom, então vamos aguardar então o registro. Presidente. Ui, fala. Só o doutor Badia estava falando, perdão. Não, é assim, vamos uma coisa por vez, tá? Então, primeira é coisa do registro, Roberto? Não, eu vou aguardar tá. o doutor Badia, depois eu falo. Tá, ok. Badia, então, desculpa, pode continuar. Não, é que nessas situações, independentemente de qualquer análise quanto a conhecimento, inclusive nulidades da decisão recorrida, e nesse caso há uma particularidade aí que existe uma discussão sobre sujeição passiva, mas na minha leitura acho que a posição adequada, e se for o caso a gente pode resolver isso ainda hoje, havendo agilidade aí do fluxo do processo, eu acho que é caso aqui também de converter em diligência, porque dependendo do resultado, independentemente da discussão da sujeição passiva, mencionada aí pelo patrono, eu acho que o caso pode ser resolvido em razão aí da ação direta de inconstitucionalidade 6034. Bom, eu agradeço. Doutor Valério? Senhor presidente, é justamente isso que pode ocorrer, mas com a premissa do voto que eu, pelo menos, acessei num primeiro momento do doutor Clayton, que caminhava para o não conhecimento absoluto à vista do erro de identificação do polo passivo. E é justamente isso que eu gostaria de analisar com mais detença. Né? Me pareceu, naquele primeiro voto, que não caminharíamos nem mesmo para essa etapa de conversão de diligência para adulta PGR. Mas eu vou aguardar, então... Não, eu entendo que vamos resolver essa parte da sujeição passiva primeiro, que ela pode mudar totalmente o curso do processo, e nem ter que mandar lá para a PGR. Dr. Clayton? Presidente, pode passar para outro processo, por gentileza? Tá, para você poder acertar aí? Isso. Tá, não tem problema. Então, vai acontecer o seguinte, vai sair em vista para o doutor Valério, o doutor Peroba vai fazer a sustentação oral quando do retorno, sem problema nenhum. Né? Quiser só aguardar um pouquinho aí, Peroba, tá? Para poder ver o resultado final. Doutor Arias. Oi, quem está falando? Oi, Alberto. Pois não. Não, é que eu estou entendendo que o doutor Cleiton vai mudar o voto, é isso? Não, ele vai ajustar. Eu ajustei. O voto era pelo não conhecimento. Eu coloquei outro voto da Microsoft, eu perdi o primeiro voto que eu coloquei. Ele colocou errado, entendeu? Ele colocou eu tenho dois Microsoft. Então, só para entender uma coisa, doutor, eu estou um pouco confuso aqui. Esse processo, não houve a discussão de mérito propriamente dito. Foi apenas a discussão sobre a questão da sujeição passiva, é isso? Pelo não conhecimento, exato, do recurso fazendário. Entendi. Tá bom? Por isso que, apesar da boa sugestão do Dr. Badia, né, esse processo tem essa peculiaridade que é o que o Dr. Valério vai se posicionar a respeito dele. Tá bom? Aí a gente dá curso depois normal, sem problema nenhum. Às vezes, queimar a etapa acaba prejudicando até o entendimento ou até a solução. Então, vamos primeiro resolver essa questão incidental e depois a gente retorna. Tá certo? Mais alguém deseja solicitar vista disso? Não? Então, aguarda só um pouquinho, Peroba, para poder registrar e você ter certeza, né, que vai sair. Sem dúvida, eu aguardo um pouquinho, sim. Tá bom, ok. Então, vamos passar para outro processo, doutora Maria Augusta, por favor. Auto de infração 4.083.164, Chapuri Distribuidora de Papéis, recurso da Fazenda, relator doutor Ítalo e a patrona, a doutora Aline. Obrigado. Doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Aqui, presidente, temos um recurso especial fazendário, interposto em face de decisão proferida pela segunda Câmara Julgadora, que cancelou integralmente o item 1 do auto de infração, cuja acusação é emitir em operações de saída de papel, sem destaque do CMS, e com pressuposto de benefício da imunidade, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, indicando como suposta empresa destinatária a empresa DBR Comercial, que
que foi declarada inoperante desde sua abertura. A decisão da segunda Câmara Julgadora entendeu por anular esse item, acolhendo a tese da boa-fé, razão pela qual a Fazenda dessa decisão recorre. É o suficiente como relatório, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Doutora Aline, bom dia, seja bem-vinda, a palavra é sua. Está sem som. Vamos tentar agora. Ainda não. Sem problema, vê com calma. Quer tentar? Você me ouve perfeitamente, só que a gente não está te ouvindo. Doutora Maria Augusta, vamos fazer aquela sessão com folha de arruda outra vez? Ai, sal doutora, grosso? Vamos jogar sal grosso. precisando aqui. Precisando. Cada sessão tem um trabalho problema técnico. diferente. É culpa de quem veio hoje. Não sei se é da Fabiane, se é do Ítalo, a culpa é de alguém. Do Alexandre. O Johnny está quietinho, pode ser. Vamos ver se ela consegue. Se não conseguir, a gente passa para outra e depois retorna para isso. O Hélio está aqui, Hélio? Está nos ouvindo, Hélio? Para ajudar aí a doutora Aline? Voltou o som, não? Ah, agora sim. Ah, agora voltou. Agora foi? Pronto. Ah, então tá. Então, deixa eu marcar aqui. Pronto. 15 minutos, vai lá. Obrigada. Bom, conforme muito bem relatado, o caso em julgamento, ele trata de acusação de falta de pagamento do ICMS, em decorrência da emissão de notas fiscais em operações de saída de papel, sem o destaque do imposto e com o pressuposto do benefício da imunidade. Isso porque o fisco paulista entendeu que estas notas foram emitidas com declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, tendo em vista que a empresa adquirente foi considerada inoperante desde a sua abertura, conforme resposta ao pedido de verificação fiscal do Fisco do Paraná, né? A empresa adquirente é estabelecida no Paraná. A segunda Câmara Julgadora decidiu pelo cancelamento integral da autuação, por entender que, se tratando de papel imune, a exigência do ICMS somente é permitido em casos excepcionais, em que o desvio do papel imune tenha sido provado pelo fisco, o que não restou demonstrado nestes autos. Aliás, a segunda Câmara entendeu que a recorrida, ela demonstrou ao longo do presente processo administrativo, com base no fardo conjunto probatório acostados aos autos, a efetividade das operações praticadas com a adquirente e a sua boa-fé, com base na aplicação da súmula 509 do STJ. Em face desse acórdão, a Fazenda Pública interpôs o apelo especial em julgamento, pugnando pela reforma da decisão da segunda Câmara. Em síntese, a Fazenda alega a exigibilidade do imposto diante da impossibilidade de se determinar o destino dado às mercadorias e a inaplicabilidade da tese da boa-fé para situações em que não é discutido o direito a crédito de ICMS. Quanto ao primeiro argumento, referente à exigibilidade do imposto diante da impossibilidade de determinar o destino dado às mercadorias, o recurso especial não deve ser conhecido, porque ele envolve a vedada reanálise das provas. Isso porque a decisão recorrida, ela analisou detidamente os documentos acostados aos autos pela recorrida e, a partir deles, concluiu que houve a inequívoca comprovação da efetividade das operações praticadas com a adquirente reputada inidônea, ou seja, que os papéis imunes, de fato, foram direcionados à empresa adquirente, ainda que ela tenha sido declarada pelo Fisco do Paraná, tenha sido a sua inscrição cassada pelo Fisco do Paraná após as operações ocorridas com a recorrida. Aliás, é importante destacar que o acórdão utilizado pela Fazenda como paradigma, proferido pela sexta Câmara nos autos do processo DRTC 1 4063573 de 2015, refere-se a acórdão para o qual o então presidente do tribunal indeferiu o processamento do recurso especial interposto pela hora recorrida naquele caso, justamente sob o fundamento de que a sexta Câmara Julgadora pautou-se pelo conjunto probatório carreado aos autos, o que impossibilita esta Câmara Superior de volver a uma situação fática lá explorada.
Se mais não bastasse, destaque-se também que os acórdãos eleitos como paradigmas pela recorrente, proferidos nos autos do processo da RTC1 4063573 e 4016006, dizem respeito especificamente a casos nos quais o fisco estadual trouxe robusta prova para evidenciar a ausência de atividade dos estabelecimentos adquirentes dos papéis. Porém, no presente caso, o fisco estadual apenas se embasou em um franzino ofício enviado pela Fazenda do Estado do Paraná, e também com base em declarações contraditórias do sócio dessa empresa adquirente. Ou seja, não há nos presentes autos termo de diligência realizado, relatório de apuração ou sequer as fotos do estabelecimento. Por outro lado, o acórdão paradigma referente ao processo DRTC 3 4044-132 somente consignou a manutenção da autuação, pois estaria demonstrado naqueles autos que o contribuinte emitiu notas fiscais consignando o destinatário, sendo que a mercadoria que acompanhou essas notas não ingressou no estabelecimento do armazém geral. Em contrapartida, neste processo, ficou bastante claro que a recorrida comercializou os papéis imunes com a adquirente. Então, verifica-se que nos 3 acórdãos eleitos como paradigmas pela recorrente, as respectivas câmaras concluíram que o ICMS deveria ser exigido do vendedor dos papéis imunes exclusivamente em razão da análise do específico conjunto probatório que foi construído em cada processo. Por outro lado, e passando à segunda alegação fazendária, que é a inaplicabilidade da tese da boa-fé para situações em que não é discutido o direito ao crédito do ICMS, igualmente não deve ser conhecido o apelo fazendário, já que essa Câmara Superior ela possui firme entendimento no sentido de que é possível a alegação da boa-fé em acusações diversas do creditamento indevido. De qualquer forma, verifica-se que o acórdão proferido pela 6ª Câmara Julgadora, nos autos do processo 4063.517, que apesar de, no primeiro momento, o julgador ter sustentado que a tese da boa-fé seria aplicável somente a infrações relacionadas a creditamento indevido, mesmo assim, houve de forma suplementar a análise dos requisitos da boa-fé, de acordo com a jurisprudência consagrada por este tribunal e pela STJ. Com relação aos 2 acórdãos paradigmáticos suscitados pela recorrente, as acusações não se referem à emissão de notas fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, mas versam sobre recebimento ou estocagem de mercadorias, o que já os torna imprestáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial. Nesse sentido, a recorrida espera que não seja conhecido o apelo fazendário, tanto pela ausência de divergência quanto pela vedação da reanálise de provas, e, caso conhecido, que a ele seja negado provimento, para manter intacto o acórdão da 2ª Câmara, no sentido de reconhecer a efetividade das operações com base no conjunto probatório anexado aos autos e, por conseguinte, a boa-fé da recorrida. Subsidiariamente, caso provido o especial da Fazenda, é certo que ao menos os juros devem ser limitados à taxa Selic, nos termos da nova redação da súmula 10/2017 desse tribunal. Eu agradeço a atenção de todos e permaneço à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Muito obrigado, doutora Aline. Doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Também agradeço a doutora Aline pela sustentação oral. Passo ao voto. Ali iniciando no parágrafo 11 do meu voto, que afirmo de novo, que a decisão da 2ª Câmara Julgadora, em voto de vista, vencedor doutor César Zalaf, foi dado provimento ao recurso ordinário, cancelando-se o item 1 da acusação, cujos fundamentos eu transcrevo, não farei a leitura, mas, em suma, acolhendo-se a tese da boa-fé. Digo que, inconformado com a decisão, a Fazenda Estadual interpôs recurso especial defendendo meritoriamente a exigibilidade do imposto diante a impossibilidade de se determinar o destino dado às mercadorias, que é o papel imune, e a inaplicabilidade da tese da boa-fé em situações em que não é discutido o direito a crédito de ICMS. Quanto ao argumento meritório de exigibilidade do imposto diante a impossibilidade de se determinar o destino dado às mercadorias, trazendo como paradigmas 3 decisões aqui que cito, a representação fiscal defende que, em relação aos paradigmas, abre aspas, envolvendo a mesma autuada e a mesma infração, estabeleceu por unanimidade que, dada a impossibilidade de se determinar o destino dado às mercadorias, fica prejudicada a imunidade, fecho aspas. Segundo extrai-se das razões recursais fazendárias, o entendimento trazido nas decisões paradigmas
se oporia a excerto do acórdão recorrido que afirma que, tratando-se de papel imune, a excepcional exigência do ICMS somente será permitida em caso de desvio do papel em sua finalidade constitucionalmente protegida, o que evidentemente impõe a indispensável prova de tal desvio, fecho aspas. Digo sem razão recorrente, não comportando seu recurso conhecimento quanto ao tal ponto, haja vista envolver a vedada reanálise de provas. Nesse sentido, anote-se que a passagem decisória da decisão recorrida, que já li, revela-se um obter dictum, citado por força de retórica, como mérito, reforço argumentativo, ou quando muito, apenas um dos fundamentos que justificaram o cancelamento da autuação fiscal. O motivo central do cancelamento do auto de infração é, sem margem a dúvidas, o entendimento de que a recorrida comprovou sua boa-fé no trato comercial, concluindo a decisão recorrida que a recorrente adotou todas as precauções que lhe eram possíveis, existindo nos autos documentação firme e suficiente para afastar a acusação de declaração falsa contra o estabelecimento de destino, mormente a prova suficiente da efetividade das operações, fecho aspas. No ponto, vês que o acórdão recorrido dedica demoradamente 20 parágrafos para apreciar as provas e entendê-las como suficientes a atestar a boa-fé da empresa emitente. Logo, ainda que superada fosse a questão acerca da exigibilidade do imposto diante da impossibilidade de se determinar o destino dada mercadoria, a profunda análise probatória realizada pelo voto condutor recorrido ainda persistirá incólume. Como sabido, a reincursão no acervo fático probatória vedada a esta Câmara Superior, por exigir o reexame de provas, reafirma-se que as questões postas nesse patamar recursal, no citado ponto, não comportam conhecimento. Aliás, quanto à questão da boa-fé e a reflexa análise probatória decorrente de tal premissa, note-se que a recorrente defende apenas a inaplicabilidade da tese da boa-fé para situações que não é discutido direito ao crédito, sem contrapor-se à apreciação das provas pelo juiz prolator da decisão ora recorrida. Nesse sentido, embora se conheça dessa porção recursal, paradigmas servíveis e não reformados, deverá, no ponto, ser desprovido o recurso. Isso, pois, assentou-se nesse tribunal administrativo o entendimento, ainda que não unânime, no sentido de que é possível a alegação da boa-fé em acusações diversas das relativas ao creditamento indevido do imposto. Aqui cito duas decisões recentes da Câmara Superior nesse mesmo sentido, e concluo por entender que o argumento da existência da boa-fé é aplicável e apreciável em caso diverso do creditamento do imposto, opino por conhecer e desprover o recurso fazendário nessa porção. Então, em suma, eu estou conhecendo parcialmente o recurso fazendário e, nessa parte conhecida, estou negando-lhe provimento. O voto já está registrado, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. O processo está em discussão. Doutor Ítalo, deixa eu perguntar para os senhores. Oi? Alô? Não. Quem falou? Silvio. Você quer falar, Silvio? Então não, fala, depois eu falo. Se você quiser falar primeiro, por favor. Não, eu só queria saber o seguinte, Ítalo, você está aplicando a tese da boa-fé para infração de destinação de papel imune e a Fazenda dizendo que a tese conhecida sua foi de que poderia aplicar a tese da boa-fé mesmo não sendo questão de crédito, é isso, né? Você só conheceu para essa parte. Tá. Então, eu tenho um pensamento diferente. Eu não sei se alguém pensa de forma diversa. Eu acredito que não dá para aplicar essa tese da boa-fé com os requisitos, porque não é isso que o STJ colocou, no meu ponto de vista. Se ninguém solicitar a vista nessa mesma linha que eu estou falando, eu vou pedir. Mas pode falar, doutor Silvio. Doutor Argos, bom dia, primeiramente, bom dia a todos, cumprimentar o doutor Ítalo pelo voto. Eu ia fazer duas observações, né? Nem ia me manifestar com relação a essa segunda alegação que o senhor coloca, não é? Então, a Fazenda entende, dia muito coloca aqui, não é? Esse entendimento de que a tese da aplicação da comprovação da efetividade das operações para boa-fé só se aplicaria para acusação de crédito indevido e normalmente tem se entendido o contrário a despeito de algumas posições divergentes como a do senhor. O ponto que eu ia colocar seria com relação à primeira alegação. Essa foi a segunda. A primeira foi de que não se poderia aplicar a imunidade, né, na questão do papel imune, que é o que se refere ao objeto dessas operações, porque, tendo em vista a simulação da existência do estabelecimento destinatário,
não se pode comprovar a finalidade a que aquela mercadoria, não é? No caso, o papel se destinava. E, nesse sentido, a linha de entendimento do doutor Ítalo, e até também conforme sustentou bem a doutora Aline, foi de que essa alegação não poderia ser conhecida por envolver, não é, análise fática, análise probatória. No entanto, particularmente, nós entendemos de outra forma. Se a gente vê, por exemplo, os paradigmas que foram colocados aqui, por exemplo, segundo o DRTC 14016-006, não é? Aqui eu estou lendo a página 524 do recurso especial, que é da doutora Eliane Risto, né? Então, ela fala ali: inexistindo destinatário, o fisco pressupõe que a mercadoria, no caso, o papel imune, foi utilizado para outros fins e, portanto, deve ser tributado. No tocante às alegações acerca da efetividade da realização das operações, cabe destacar que o fisco não está questionando a não realização das operações, tanto que a própria peça de acusação se refere à emissão de documento fiscal para destinatário falso. O que está afirmando na peça de acusação é que ditas operações não ocorreram na forma como retratadas nos indigitados documentos fiscais. E aqui na página seguinte, na 525, ela vem dizer: diante disso, era necessário que o comprador provasse à vendedora que o papel teria aquela destinação. Somente assim poderia a vendedora deixar de destacar o ICMS. Então, na tese desse paradigma, que é o que a gente propõe, é que, mesmo a despeito de que a Câmara tenha entendido que a empresa comprovou a efetividade das operações naqueles termos que a gente conhece, da súmula 509 do STJ, quer dizer, como a empresa destinatária tinha sua existência simulada, ainda assim não se poderia comprovar a efetividade que se deu àquele papel, objeto da imunidade. Então, e nem estou entrando no mérito dessa ideia, mas para efeito de conhecimento, no nosso caso, no nosso entendimento, perdão, essa seria uma questão de tese que não esbarra no exame de prova, no meu entendimento. E aí nem estou entrando na questão do provimento ou não, mas assim, não vejo empecilho para que se possa conhecer essa tese. Só isso. Obrigado, doutor Arnes. Obrigado, professor. Mas, na verdade, é o seguinte: se isso significa, se for firmado na decisão em ordinário, que houve simulação, aí dá para aplicar essa tese, senão não daria. Se ficar não simulação, aí fica difícil conhecer, mas tem que dar uma analisada melhor, no meu ponto de vista, Silvio, né, que eu estou pensando. Valério, você levantou a mão? Entendo. Sim, senhor presidente. Diante do caso e algumas peculiaridades aí levantadas até mesmo pelo doutor Silvio, e sempre à vista da aplicação ou não do 509, da súmula 509, eu peço licença ao relator, doutor Ítalo, para pedir vista, senhor presidente, e retorno antes. Uma coisa, Valério, só a internet acho que só vai ficar pipocando às vezes. É estranho. Ela some. Assim mesmo. É você que está pipocando, é só a voz. Isso. Tá bom. Mais alguém deseja solicitar a vista do processo ou fazer alguma observação? Doutora Aline, a senhora quer fazer algum esclarecimento de fato? Eu gostaria apenas só de esclarecer que houve recente julgamento para essa Câmara em casos idênticos, também da Chapuri. Um era recurso especial da Fazenda, outro recurso especial da contribuinte, né? De voto do Dr. João Carlos Cislag, que também havia essa questão da ausência de comprovação da boa-fé. Esse ponto também foi posto no recurso especial, tanto pela Fazenda quanto pela recorrente, pela contribuinte, e ambos os processos o recurso especial restou não conhecido, justamente por essa questão da reanálise de provas. Gostaria só de ressaltar essa questão, para não ter nenhuma questão de divergência aqui nos julgados dessa Câmara. Os processos são de número 4083163 e o processo 4078899. Eles foram julgados conjuntamente no dia 27 de setembro. Tá. Só uma coisa, doutora Aline, questão de não conhecimento é uma questão particular de cada processo. Então, mesmo que a gente conheça esse, não teria divergência. Vai depender da situação fática. Né? Que, na verdade, ambos tratavam dessa questão da aplicação da tese da boa-fé, na destinação de papel imune. Eu entendi, mas a tese é uma coisa. Agora, a questão da simulação ou não naquela situação é diferente, no meu ponto de vista. Por isso, essa questão de não conhecimento, mesmo que a gente aqui conheça, não vai ter divergência no tribunal. Mas a gente vai analisar com calma
tá? E levar em consideração, claro, também a sua observação com o doutor Silvio, né? E mais alguém deseja solicitar a vista desse processo ou se manifestar? Não? Então, o processo vai sair em vista, viu, doutora Aline? Para o doutor Valério. Aí, quando do retorno, a doutora pode, sim, pedir para fazer também esclarecimento de fato no curso do processo, sem problema algum. Tá bom? Deixa eu só finalizá-lo aqui. Muito bem. Então, o processo está saindo em vista para o doutor Valério. Só um minutinho. Ver se ele sai. Oxa, agora deu certo. E, doutora Aline, eu só fiz a observação em cima da sua fala, para que não fique parecendo que a gente faz decisões contraditórias aqui. Por isso que eu falei que na questão de não conhecimento, conhecimento é diferente. A não ser que seja exatamente a mesma empresa. Só foi nesse sentido. Era só para fazer a análise também desses outros dois casos que tratam do mesmo tema. Perfeito, tá? Obrigada. Mas agradeço a gentileza sua e agradeço sua presença, tá? Se quiser permanecer ou sair, fique à vontade. Obrigada, bom dia. Bom dia. Doutora Maria Augusta, já dá para voltar para aquele do... Da Microsoft, o doutor Cleiton já registrou o voto, então tá pode conceder vistas para o doutor Valério. Então, é o processo da Microsoft, final 761, né, do doutor Cleiton. Senhor presidente, eu posso só ler a ementa aqui? Claro, claro. Dois processos iguais da mesma Câmara Julgadora, eu troquei os processos. É bem curta aqui a ementa. ICMS, falta de emissão de notas fiscais em serviço de comunicação e vinculação de publicidade na rede de internet para serviços prestados no Estado. Erro na indicação do sujeito passivo. Pedido recursal, aqui da Fazenda Pública, recurso da Fazenda Pública, quem seja a reanálise do acervo fático probatório produzido neste processo. Redação do artigo 49 da Lei 13.457. Recurso especial da Fazenda Pública não conhecido. Esse é o processo, senhor presidente. Tá, obrigado. Mais alguém, além do doutor Badia e do doutor Valério, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Doutor Badia, isso. E doutor Valério deseja pedir vista? Doutor Alberto? Sim, presidente. Esse caso da questão que envolve a sujeição passiva, eu não me lembro de termos analisado, então eu gostaria de dar uma olhadinha. Tá ok. Pode solicitar, então. Tá concedido. Mais alguém? Não? Tá, então o processo está saindo em vista. Doutor Valério, doutor Badia, doutor Alberto e doutor Perova. Então, quando do retorno, aí só faz sustentação oral e a gente julga esse processo. Tudo bem? Combinado. Agradeço, presidente. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.081, 382, ARPMED, Serviços e Comércio de Produtos Médicos, recurso do contribuinte, relator doutor Marcelo. Não tem advogado presente? Não tem. Tá, ok. Então, doutor Marcelo. Pois não, senhor presidente, cumprimento aí novamente a todos, as senhoras juízas, senhores juízes, representantes fiscais, patronos e aos funcionários do tribunal. É um recurso especial do contribuinte, né, em face à decisão da terceira Câmara Julgadora, que conheceu e deu provimento ao recurso de ofício para restabelecer integralmente a acusação fiscal trazida no item 1 do lançamento. O lançamento traz 4 acusações, mas está em litígio somente o item 1, referente à falta de pagamento do ICMS por não escrituração regular de documentos de emissão do contribuinte nos livros de registro de saída, objeto do recurso de ofício julgado na instância ordinária. Eu vou para o voto. No item 6, né, eu digo que a decisão recorrida manteve o item 1 do lançamento, né, que eu já descrevi, com os seguintes fundamentos. A substituição da escrituração fiscal digital não produz efeitos para o período em que o contribuinte esteja sob fiscalização, conforme o teor do parágrafo 5º do artigo 15 da Portaria CAT 147 de 2009 e dos incisos 2 e 7 do artigo 5º da Lei Complementar Estadual número 939 de 2003. E nem poderia ser diferente porque, iniciada a fiscalização, o contribuinte perde a espontaneidade, conforme disposto no parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Não há notícia nos autos de que o contribuinte tenha retificado suas GIAs,
relatórios de apuração do ICMS e operações próprias, que foram entregues zeradas sem movimentação para o período de junho de 2014 a dezembro de 2014, conforme provas dos autos. Há nos autos prova de que o contribuinte não escriturou as saídas do mês junho de 2014 e, embora tenha escriturado as saídas do mês de dezembro de 2014, deixou de escriturar 3 notas fiscais relacionadas em demonstrativo. Há também provas das operações de saída de mercadorias realizadas pelo contribuinte. E se as operações de saída não forem escrituradas no registro de saídas e nem na apuração de ICMS, por óbvio que não houve o respectivo pagamento do ICMS devido. Então, essas são as razões da decisão recorrida. A autuada apontou como paradigmal a decisão proferida no processo auto de infração 3153835. Todavia, não verifica o dissídio jurisprudencial deste julgado em relação à decisão recorrida, pois a decisão naquele caso era de falta de escrituração de notas fiscais de saídas referentes a operações não tributadas pelo ICMS, tendo sido reconhecido o procedimento errôneo do contribuinte ao consignar a prestação de serviços não tributados pelo ICMS na coluna Observações relativas a outras notas fiscais, e houve reelevação da penalidade pela aplicação do artigo 527-A do regulamento, circunstâncias totalmente diversas do caso Hora e Análise. Então, eu não conheço o recurso especial e aplico a súmula 10 aqui, considerando que o contribuinte pediu, né, essa adequação na sua impugnação inicial. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. O processo da ARPMED, Serviços e Comércio de Produtos Médicos, está em discussão. Sem inscritos. Então, vamos para a verificação de quórum. Estou acessando aqui, presidente, para confirmar, tá bom? Tranquilo. Em votação. Muito bem. Então, recurso especial do contribuinte parcialmente conhecido na parte de juros e nessa parte somente foi provido. Doutora Maria Augusta. No começo da pauta, o auto de infração 4.081.355 é Mokshab Brasil, recurso do contribuinte, relator, doutor Juliano. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, advogados e advogadas, se ainda existir algum aqui presente. A questão é simples, presidente. Trata-se de recurso especial do contribuinte contra acórdão da terceira Câmara julgadora, e esse processo trata são 3 acusações, mas, na verdade, que se resumem a 2. A primeira diz respeito à falta de pagamento do ICMS, referente a mercadorias sujeitas à substituição tributária oriundas do Estado do Rio de Janeiro, que não conveniado com São Paulo, sob o fundamento de que a recorrente recolheu valores inferiores àqueles efetivamente devidos em razão de base de cálculo
equivocada. E os itens 2 e 3, também creditamento indevido de ICMS a título de outros créditos, em valores superiores também ao estabelecido na legislação, também por descumprimento aqui da CAT 17 de 99, esses 2 itens. O recurso, no meu entendimento, não é de ser conhecido. Quanto aos itens 2 e 3, a questão é mais simples, pois não houve comprovação do dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a questão era evidentemente probatória e não dá para aferir qualquer dissídio aqui com base no acórdão paradigmático que a recorrente trouxe. O item 1, e que é alvo da maior discussão do processo, eu também deixo de conhecer do especial. Aqui o contribuinte adotou, para fins de recolhimento do ST aqui na entrada, base de cálculo a partir de revistas especializadas, trata-se de medicamentos, mas não usou o PNC da CEMED, que é matéria já aqui conhecida. E para tentar fazer valer o seu direito de que a base de cálculo correta seria a dessas revistas e não o preço máximo ao consumidor sugerido pela CEMED, o contribuinte utilizou-se de um acórdão no processo 4044-5744, que trata dessa questão da CEMED, mas ali o acórdão ele foi num outro sentido, porque a acusação, naquele caso, o contribuinte usou o PMC de acordo com a CEMED e a Fazenda o autuou, e lá, além do que, era uma questão de restituição, de ressarcimento, aqui é de pagamento, mas admitindo ainda que a matéria central seja a mesma, que é o que entendo que acontece, naquele caso o contribuinte usou a base da CEMED e a Fazenda o autuou, à época dos fatos, já há muitos anos, dizendo que a CEMED não era autoridade competente para a fixação do PMC. E aí o contribuinte usou este paradigma aqui para tentar fazer valer o seu recurso, em situação em que ele não usou a base da CEMED, sim bases menores oriundas de revistas especializadas. Então, eu entendo que também não existe possibilidade aqui do confronto e não conheço também desse ponto. E, por último, eu aplico a súmula 10 revisada para limitar os juros à Selic, mediante, então, conhecimento parcial e parcial provimento do recurso. Esse é meu voto, presidente, eu fico à disposição. Obrigado, doutor Juliano. Processo da Moxab Brasil está em discussão. Presidente? Pois não, doutor Silvio. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Apenas para apontar que o doutor Marco está impedido, a página 281. Marco Teixeira. Tá ok, muito obrigado. Obrigado, Silvio. Eu já acabei de declarar o impedimento. Ok. Mais alguém? Não? Então, vamos fazer a verificação de quórum. Em votação. Muito bem. Presidente? Pois não? Só um adendo aqui, me desculpe, embora já tardio, já houve a votação, mas quanto aos itens 2 e 3 do crédito indevido, também o paradigma foi reformado antes da interposição do RESP, então eu esqueci de acrescentar esse ponto. Fui muito sintético aqui, atendendo seu pedido, presidente, talvez
tenha sido muito rápido, por isso faço essa colocação, só para deixar meus pares tranquilos. Imagina, é uma questão não controvertida, se eles foram reformados antes, né? Da interposição. Antes. Antes, perfeito, tranquilo. Tá ok. Obrigado. Bom, então, o recurso especial do contribuinte, conhecido parcialmente provido, somente na questão dos juros. Doutora Maria Augusta? Auto de infração 4.087.619, Arthur Franklin Rodrigues, recurso da Fazenda, relator Dr. Marco Teixeira. Obrigado, doutor Marco. Bom dia novamente a todos. Eu vou registrar o voto aqui, só um minutinho, por favor. Daí fica mais fácil aqui. Uma questão não conhecida. Errei. Senhor presidente, senhor, me desculpe, podia passar para o próximo? O senhor podia habilitar, porque eu pensei que já tivesse atualizado o voto. Não tem problema, não tem problema. Passa para o próximo, Maria Augusta. Tá, então vamos para o auto de infração 4.081.715 da Clique Automotiva, recurso do contribuinte, relatora doutora Maria do Rosário. Obrigado. Doutora Maria do Rosário. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas e representação fiscal. Esse caso é simples, um recurso especial do contribuinte contra a decisão da segunda Câmara Julgadora. A infração é relativa ao creditamento indevido, crédito extemporâneo. Mas a questão aqui do recurso, então, a recorrente, ela alega 2 pontos apenas. O primeiro, com relação à nulidade do auto de infração, em razão da violação à portaria CAT 115 de 2015, pela ausência de análise pela Comissão de Controle de Qualidade, e com relação, o outro argumento, à ilegalidade dos juros. Eu conheci parcialmente do recurso especial do contribuinte. Na verdade, eu acho que aqui tem um engano, acho que o conhecimento deve ser total, na verdade. É o primeiro argumento, então, eu conheci do primeiro argumento com relação à questão da nulidade da autuação, o paradigma apresentado é servível, porém, em razão do entendimento dessa Câmara Superior, pela desnecessidade, então, da efetiva comprovação do referendo da Comissão de Controle de Qualidade, né? Então, eu não vislumbro essa questão da nulidade do auto de infração, então, por desrespeito à portaria CAT, né? Então, nessa questão, eu conheci e nego o provimento. Com relação, então, à segunda questão da ilegalidade dos juros, então, com relação à súmula 10 desse TIT, né? Então, eu conheci da matéria e dei provimento, mas também conheci da primeira questão, né? E neguei provimento. Então, eu tenho que só alterar aqui o registro, senhor presidente, com relação... Eu conheci do recurso, na verdade, não foi um conhecimento parcial, tá? Já tá habilitado. Obrigada. Imagina. Só um minutinho, deixa eu chegar lá. Então, o processo da Clique Automotiva está em discussão. Então, a doutora Maria do Rosário acerta lá o registro.
Já registrei, senhor presidente. Então, é o conhecimento integral e parcialmente provido apenas para limitar os juros com relação à Selic. Esse é o voto. Tá, na sua ementa, está parcialmente conhecido. A gente está falando do clique, não é isso? Sim, não, eu alterei. Deixa eu ver. Então, peraí, não, deixa eu ver aqui. Acho que eu alterei. Tá, pode ser que a minha tela... Espera só um segundinho, tá? Deixa eu ver aqui. Recurso especial conhecido e provido apenas para limitar. Tá. Lá no dispositivo, do provimento apenas para limitação da taxa. Tá. Tá ok. Obrigado. Então, o processo continua em discussão. Presidente. Manda. Aqui no registro eu enxergo conhecimento parcial. Não, então houve algum engano, senhor presidente, desculpe. Eu achei que tinha clicado no conhecimento integral e parcialmente provido. Não ficou assim? Então, eu acho que eu tenho que registrar de novo. Deixa eu ver. É o conhecimento eu não li o registro. Integral, mas parcialmente não, provido. Tá como conhecimento parcial mesmo. Eu habilito outra vez, sem problema. Tá, obrigada. Imagina. Já alterei, senhor presidente. Acho que na hora que eu cliquei a bolinha, então ficou conhecimento integral e parcialmente provido apenas para limitar os juros. Pois não. Obrigado. Obrigado, doutor Badia. Mais alguém? Não? Então, vamos para a verificação de quórum. Em votação. Em votação. Roberto. Pronto. Então, recurso conhecido integralmente, nos termos do voto da doutora Maria do Rosário, e parcialmente provido somente na questão dos juros. Doutora Maria Augusta. Mais lá para o final da pauta, auto de infração 4.130.021, C-Scope, artefatos, recurso do contribuinte, relator doutor Fábio. Obrigado, doutor Fábio. Bom dia a todos e a todas. Eu já registrei voto, presidente. Esse caso é um recurso especial da autuada, a decisão é da 4ª Câmara Julgadora, negou o provimento ao recurso ordinário, acusação de crédito indevido lastreado em documentos inábeis, crédito indevido pela escrituração de documentos em duplicidade, receber e estocar mercadorias lastreadas em documentos inábeis, do mesmo suposto fornecedor. Esses são os 3 itens de acusação. Então, a recorrente, ela aduz prescrição do crédito, conforme 174 do CTN, no mérito que a declaração de inidoneidade não deve retroagir, que se presume sua boa-fé. Bom, eu não estou conhecendo do pleito de prescrição nos termos do 174, uma porque o aresto colacionado não cuida de prescrição, mas sim de decadência.
e ainda que assim não fosse, o processo administrativo tem por escopo a constituição do crédito, que após a constituição definitiva estará sujeito à contagem do prazo de cobrança e não antes. Mas, tomando a alegação do contribuinte no sentido da decadência, que acredito que tenha sido o que ele quis dizer, enfim, o apelo também não comporta conhecimento, vez que no item 1, a acusação é de creditamento indevido, incidente o verbete da súmula 9 do TID. Quanto ao item 3.1 do AIM, também o aresto não se presta ao confronto nessa questão da decadência, vez que aqui cuida-se de acusação de recebimento e estocagem de mercadoria com exigência do ICMS por solidariedade nos termos do artigo 11, incisos 11 e 12, e o aresto colacionado cuida de situação diversa. Eu não conheço do recurso quanto ao mérito, no tocante à boa-fé, também a decisão está lastreada no acervo fático. Quanto ao item 2, constou no acordo recorrido não haver oposição do contribuinte, sendo incontroversa a infração, e também o aresto colacionado cuida-se de contribuinte que logrou demonstrar a condição de contribuinte de boa-fé, ao contrário do que se deu no caso do exame, conforme assentado na decisão combatida. Não conheço também do recurso quanto ao caráter confiscatório da multa, e conheço do provimento para limitação dos juros de mora à taxa Selic. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, presidente, provendo só na limitação dos juros à taxa Selic. É como voto. Obrigado, doutor Fábio. O processo da SEISCOP está em discussão. Sem inscritos. Verificação de quórum. Em votação. Muito bem. Recurso especial do contribuinte, parcialmente conhecido, parcialmente provido, somente na questão dos juros. Esse é o resultado, doutora Maria Augusta. Senhor presidente. Oi? Se você quiser voltar lá para aquele meu processo, o voto já está registrado. Arthur Franklin. Isso. Isso. Vamos voltar para lá então, Maria Augusta, por favor. Arthur Franklin Rodrigues Mota. Isso. Doutor Marco. A acusação trata de deixar de pagar o ITCMD devido pela transmissão de herança deixada por Noêmia Rodrigues Mota. O recurso especial é da Fazenda. Aqui no item 17, eu digo que a Fazenda alega existir divergência em relação à questão da nulidade da decisão recorrida por ser extrapetita. Indica como paradigmas os processos tais. Apesar dos paradigmas trazidos a confronto, eu entendo que não há a nulidade apontada e por esse ponto eu vou justificar no item 20. A decisão recorrida negou o provimento ao recurso de ofício, cancelando parcialmente o AIM, conforme trecho abaixo transcrito as folhas tais. E aqui eu coloquei toda a decisão, né? E no item 21 eu digo que a recorrente alega que a decisão recorrida padece de nulidade por ser extrapetida porque utilizou argumento não trazido pela autuada, impossibilitando o contraditório. A recorrente alega que a decisão recorrida, ao fundamentar o acórdão, teria argumentado que, a partir dos indícios obtidos da declaração de imposto de renda do contribuinte, caberia ao fisco aprofundar-se na fiscalização para encontrar a ocorrência efetiva do fato gerador do imposto e seus demais aspectos, entre eles o quantitativo, e, além disso, o fisco teria deixado de buscar os cálculos homologados no processo judicial número tal. Entendo que não cabe
razão a douta representação, porque a autuada, em seu recurso ordinário, folhas tais, assim se manifestou. Então, eu entendo aqui nessas folhas, a autuada levantou essa questão. Digo no item 23 que a douta representação, as folhas 162, ela contraditou o argumento trazido pelo autuado, conforme se constata pela transcrição abaixo. Então, pelo acima, eu, apesar dos argumentos trazidos pela combativa representação fiscal, entendo que a questão do ônus da prova foi ventilada pela parte e houve contraditório, não havendo que se falar em nulidade por decisão extra petita. Aí, no item 25, eu digo que o RESP da Fazenda também alega existir divergência jurisprudencial em relação à questão da nulidade por ter adotado premissa falsa e indica paradigmas. Então, na mesma linha, eu não estou conhecendo porque eu não vejo a apontada nulidade. Aí eu digo no item 28, a decisão recorrida negou provimento ao recurso de ofício, cancelando parcialmente o AIN, utilizando-se também de um segundo fundamento, conforme trecho as folhas tais. Mas, desculpa, aqui eu acho que é bom ler o item 23. Apesar dos 26, apesar dos paradigmas trazidos a confronto poderem, em tese, apresentar dissidência jurisprudencial sobre nulidade, os mesmos não são aptos ao confronto porque, em tema de nulidade, prevalece o entendimento dominante nesta Câmara Superior, que concebe o não conhecimento recursal quando se ataca a nulidade invocada, afastando-se em decorrência qualquer carga de decisões que sustentariam o apelo especial. Nesse sentido, não conheço das alegações da recorrente por não verificar a apontada nulidade. A decisão recorrida negou o provimento ao recurso de ofício, cancelando parcialmente o AIN, utilizando-se de um segundo fundamento conforme trecho abaixo as folhas tais. Então, eu digo no item 29, a recorrente alega que a decisão recorrida padece de nulidade por ter utilizado premissa falsa. O acórdão recorrido, segundo a douta representação fiscal, teria utilizado como fundamento o fato de que a Fazenda Paulista baseou seu lançamento na transferência de numerário à conta corrente do contribuinte e não nos valores a que ele faz jus em razão da sucessão. Incorreu em vício por uso de premissa falsa. Aí eu entendo, no item 30, que a questão sobre o acerto ou não da base de cálculo do lançamento foi motivo de discussão da Câmara Julgadora, conforme transcrição abaixo, as folhas tais, na qual o voto vencido assim se pronunciou. Então, aqui eu transcrevo o voto vencido, né, mostrando que houve divergência em relação a qual a base de cálculo que deve ser tomada, e aí no item 31 eu entendo. Pelo acima exposto, o voto vencido entendeu que, baseado na sua leitura das provas e da legislação, o valor da base de cálculo a ser utilizado no lançamento é aquele declarado pelo inventariante, estando claro que a inventariante recebeu a integralidade do valor e repassou apenas parte do quinhão recebido ao herdeiro. Por outro lado, o voto vencedor manteve o provimento parcial por entender que os elementos da incidência do ITCMD, no caso concreto, foram mal identificados. Então, eu não verifico na decisão recorrida a alegada premissa falsa, e sim divergência na interpretação das provas apresentadas e da legislação pertinente ao caso. Por esse motivo, não conheço das alegações trazidas pela douta representação fiscal. Ademais, entendo que a decisão recorrida utilizou-se de dois fundamentos. Primeiro, os elementos da incidência do ITCMD, no caso concreto, foram mal identificados. E B, por isonomia à luz dos AINs lavrados contra outros herdeiros à época, ainda que se entenda, como alega a recorrente, que houve nulidade por premissa falsa, o que eu entendi que não, mas ainda assim não há que se falar em nulidade porque a mesma não foi fundamentada somente nesse argumento, ou seja, tem um segundo argumento que eu citei aqui. Então, nesse sentido, a jurisprudência do TIT é de que, havendo mais de um fundamento autônomo para a decretação do provimento parcial da atuação, todos devem ser atacados na peça recursal, o que não ocorreu no meu entender.
nos presentes autos. Tendo em vista que a recorrente não enfrentou o segundo argumento, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Por todo exposto, não conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Pública. É assim como voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Marco. O processo Arthur Franklin Rodrigues Mota está em discussão. Sem inscritos. Então, vamos para a verificação de quórum. Pessoal, dá uma olhada aí no áudio. Tem alguém com o áudio ligado, hein? Quórum. Em votação. Em votação. Muito bem. Então, o recurso especial da Fazenda foi não conhecido. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.082.678, Comercial Paulista de Baterias, recurso do contribuinte, relator doutor Badia. Obrigado, doutor Badia. Pois não, presidente. Esse é um caso de guerra fiscal, glosa de créditos. A pretensão foi mantida pela decisão recorrida, portanto, o recurso é do contribuinte. O particular formulou pedido de reconhecimento de créditos, a autoridade competente acolheu o pedido, portanto, o crédito tributário está extinto e, por conta disso, não conheço do especial por perda de objeto. Terminou? Que cortou aqui no finalzinho. Não, ficou sem som. Sim. Agora sim. Sim. É que está cortando seu som. Sim? Tá, obrigado. Obrigado. Então, o processo está em discussão. Deixa eu chegar lá. É o Comercial Paulista de Baterias. Sem inscritos. Vamos ter a verificação de quórum. Parece que travou o meu empate aqui. De vocês também? O meu não. O meu está numa tela aqui. Ah, saiu agora. Tá lá. Em votação. Em votação. Pronto. Curso especial do contribuinte, Comercial Paulista de Baterias, não conhecido. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.082.874, PepsiCo do Brasil, recurso do contribuinte, relatora doutora Maria do Rosário. Obrigado, doutora Maria do Rosário. Bem, novamente, bom dia, senhor presidente. Esse caso é bem simples, é um recurso especial do contribuinte. A decisão foi da terceira Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso ordinário, relativo a apenas uma infração de creditamento indevido de ICMS. Porém, as alegações da recorrente são apenas com relação a 2 pontos, da ilegalidade dos juros de mora cobrados,
e a impossibilidade de aplicação dos juros sobre a base de cálculo da multa. Então, são apenas esses dois questionamentos, né, no momento. Então, eu conheci parcialmente, aqui nesse caso é conhecimento parcial mesmo, dando provimento, então, conhecendo a questão dos juros de mora, né, de acordo com a súmula 10 revisada, e no que tange a atualização do valor básico para o cálculo da multa, então, mencionei aqui, citei a súmula 13 desse TIT, os arestos se prejam ao cotejo, porém, a decisão recorrida é no mesmo sentido do entendimento aqui do tribunal, então, de acordo com a súmula 13, então, conheci parcialmente e dei provimento apenas para limitar a taxa de juros ao patamar da Selic. Este é o voto, está registrado. Senhor presidente, fico à disposição. Obrigado, doutora Maria do Rosário. O processo está em discussão. Sem inscritos. Quórum. Em votação. Marco. Bem, curso especial da PepsiCo, parcialmente conhecido, somente na questão dos juros, nesta parte provido. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.083.546, Andorinha Comercial, recurso do contribuinte, relator doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Pois não, senhor presidente, estou entrando no processo, só um momento. Pois não. O voto já está registrado, senhor presidente. É um recurso especial do contribuinte em face da decisão da 7ª Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso de ofício e conheceu e deu provimento parcial ao recurso ordinário apenas para recapitular a penalidade imposta no item 10 do lançamento, para aquela prevista no artigo 85, inciso 1, a linha C, da Lei 6374. O lançamento possui 12 infrações, sendo referentes à falta de pagamento do imposto decorrente de saídas tributadas omitidas, apurada por meio de levantamento fiscal específico, nos itens 1 a 5, a falta de pagamento do imposto por não escrituração de notas fiscais de sua emissão, no item 6, ao recebimento de mercadorias tributadas desacompanhadas de documentação fiscal, apurado por meio de levantamento fiscal específico, itens 7 a 9, a emissão de documentos fiscais consignando importâncias inferiores às operações no item 10 e a falta de escrituração de documentos fiscais relativos a aquisições de mercadorias tributadas no item 11 e não tributadas ou isentas no item 12. O contribuinte, ele alega adesão ao PEP com relação aos itens 11 e 12, traz alegações de nulidade, cancelamento do lançamento, impossibilidade de presunção e cancelamento ou redução da multa aplicada em face de sua boa-fé e falta de prejuízo ao fisco, além de questionar os juros de mora. Vou no meu voto. Em síntese, a decisão recorrida manteve o lançamento parcialmente, né, como eu já descrevi, e digo no item 7 que a autuada alega que aderiu ao PEP com relação aos itens 11 e 12 do lançamento, requer juntada da adesão ao parcelamento e da guia referente à primeira parcela, e declara que o recurso não se referirá a esses itens do auto de infração. Juntou documentos, né, termos de aceite do PEP, GARES, cópia de comprovante de pagamento de parcela. Não cabe a este órgão de julgamento certificar pagamentos, mas toma as alegações e os documentos trazidos pelo contribuinte como manifestação de sua vontade de não combater os itens 11 e 12 do lançamento, de forma que, em relação a esses itens, o julgamento perdeu seu objeto.
devendo a alegada adesão ao PEP produzir seus efeitos legais após a certificação pelo órgão competente. A autuada alega nulidade da decisão em face da negativa sobre pedido de diligência e não conhecimento de manifestação em documentos juntados após o recurso ordinário e aplicação do princípio da verdade material, e aponta decisões como paradigmais. O voto vencedor do ilustre juiz Dr. Samuel de Oliveira Magro na decisão recorrida não conheceu dos argumentos e novos documentos trazidos intempestivamente com base no artigo 19 da Lei 13.457, pela ausência de comprovação de motivo de força maior ou por não se tratar de fatos supervenientes. Ainda assim, fez menção a alguns dos documentos e argumentos trazidos, concluindo por sua inservibilidade para afastar as acusações fiscais, e entendeu que a controvérsia poderia ser decidida com base nas provas produzidas nos autos e que a diligência solicitada seria desnecessária em face da ausência de dúvidas sobre os fatos que envolvem o julgamento. E aí eu transcrevo aí esses trechos, né? Digo no item 11 que os paradigmas não demonstram dissídio jurisprudencial suficiente para conhecimento da parcela recursal. No processo TRT-C2 857-238 de 2005, a anulação da decisão recorrida e conversão dos autos em diligência ocorreu em razão da existência de 2 lançamentos do mesmo valor, utilizando-se o mesmo código de produto referente ao mesmo número de nota fiscal, e sendo verificada a necessidade de diligência ao autor do feito para que efetuasse as correções necessárias. Um erro de digitação, senhor presidente. Para que efetuasse as correções necessárias. Trata-se de situação peculiar diversa da presente e que não trata de nulidade por não atendimento de pedido de diligência. Ademais, a realização de diligência é uma prerrogativa do julgador na busca da formação do seu livre convencimento motivado, e eu cito aqui um trecho, né, de voto do Dr. Alberto Podgaek, né, nesse sentido. E no processo da RT 14.657.103 de 2010, foi verificado pela Câmara Julgadora que não houve exame pelo ilustre delegado tributário de julgamento de documentação apresentada para demonstrar que mercadorias encaminhadas para industrialização retornaram como material acabado no prazo previsto pela legislação, situação peculiar e diversa da decisão recorrida, que observou que a decisão monocrática se pautou do exame das provas trazidas aos autos. A autuada pede o cancelamento do lançamento em face da impossibilidade de recapitulação da multa em caso de alteração da natureza e descrição da autuação. Aponta uma decisão como paradigmal. Não conheço deste argumento recursal, pois a decisão apontada como paradigmal, datada de 19 de maio de 2011, foi reformada em razão de apelo especial fazendário, antes da interposição do recurso em julgamento. E aqui eu descrevo o trâmite, né? Teve outros julgamentos aí posteriormente, até pela Câmara Superior, retorno à Câmara Ordinária, mas daquela decisão não prevaleceu. Digo no item 16 que a autuada alega impossibilidade de presunção, aduzindo que o caso presente não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 509-A, e aponta a decisão como paradigmal. No lançamento, há acusações de falta de pagamento do imposto decorrente de saídas tributadas omitidas apuradas por meio de levantamento fiscal específico. Itens 1 a 5 e 7 a 9. Sobre o tema, a decisão recorrida entendeu que a diferença de levantamento restou comprovada e que a lei presume que esta se refere a operações tributadas pelo imposto. E transcrevo. Já a decisão apontada como paradigmal afastou a inferência fiscal de ocorrência de omissão de receitas com base nas provas dos autos e considerando que o levantamento fiscal carecia de consistência, conclusões alicerçadas no exame do acervo fático probatório próprio daqueles autos. Dessa forma, ausente o dissídio jurisprudencial necessário para conhecimento do argumento recursal. A autuada alega a possibilidade de cancelamento ou maior redução da multa aplicada em face de sua boa-fé e da falta de prejuízo ao fisco, pelo princípio constitucional do não confisco e em cumprimento aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do direito de propriedade. Aponta decisões como paradigmais. Nas decisões paradigmais apresentadas, foram reduzidas as multas com a aplicação do artigo 527-A do regulamento em acusações fiscais sem exigência do imposto, o que não é o caso desse lançamento, pois somente as penalidades dos itens 11 e 12 não exigiram tributos, conforme demonstrativo do débito fiscal na inicial. E em relação a estas, não há recurso.
Há demais a alegação de caráter confiscatório da penalidades ou de descumprimento dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do direito de propriedade não pode ser conhecida, em razão do artigo 28 da Lei 13.457. Então, não conheço dessa parcela recursal. Quanto ao pleito de aplicação dos juros no limite da taxa Selic, né, eu conheço e dou provimento pela aplicação da súmula 10. É esse o meu voto, senhor presidente. Vou apenas pedir a edição só por causa de algumas questões de digitação aqui. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Marcelo. Deixa eu só habilitar para o senhor acertar. O processo está em discussão. Sem inscritos. Vou só verificar. Só aguardar o registro do doutor Marcelo. Feito, senhor presidente. Obrigado. Então, vamos para a verificação de quórum. Seu presidente, aqui a minha internet aqui caiu e agora eu estou tentando voltar no iPad. Tá, não tem problema. Está conseguindo? Vou demorar. Senão a gente passa para outro, porque não está tendo divergência. Sem divergência, presidente. Pode Ok. passar, que estou tentando aqui. Tá, obrigado. Doutor Maria Augusto, anota aqui. Doutora Maria do Rosário não está votando nisso, por favor. Em votação. Muito bem. Recurso especial da Andorinha, conhecido parcialmente provido nos termos do voto do doutor Marcelo. Doutor Senhor Maria Augusto. presidente? Oi, pois não? Em relação ao meu processo do Arthur Franklin, pois não. Então, o doutor Juliano, ele votou no processo, mas ele está impedido, conforme decisão de recurso ordinário. Então, peraí, deixa eu voltar, porque isso já deu um... Desculpa, eu ia mencionar isso, acabei esquecendo. Não tem problema. Não, peraí que a gente dá um jeito aqui. Deixa eu ver como é que tá, porque eu acho que eu já encerrei. Está encerrado, presidente. Então, eu faço... Maria Augusta, a gente anota, a gente faz um despacho. Deixa eu ver, foi unânime, né? Foi, então acho que não tem problema, a gente faz um despacho. Faça um despacho, não tem problema, e explica. Tá. Mas foi bom você ter avisado, Marco, para a gente não ser pego de surpresa depois. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Tá, a votação completa do Marcelo. Então, doutora Maria Augusta? O último processo da pauta é auto de infração 4.130.461, é Boreste, Indústria e Comércio, recurso da Fazenda, relator doutor Fábio. Obrigado, doutor Fábio. Presidente, conforme eu informei, né, estou aqui acessando pelo celular e eu estava conectado até este exato momento. E agora caiu. Caiu, vou tentar reconectar. Se não conseguir, a gente retira de pauta, não tem problema.
problema. Aquele do Marco que estava pendente foi feito, Maria Augusta? Foi sim, era o Arthur Franklin. Foi feito. Que o Rodobens... Eu consegui voltar, presidente. Ah, conseguiu? Eu estou tentando acessar o processo. Ah, tá. Vamos ver. O Rodobens saiu em vista, na verdade. Saiu em vista. Deixa eu só encerrar aqui. Consegui. Beleza. Então, a É o palavra Boreste, sua. né? Isso. Bom, aqui é um recurso especial da Fazenda, a decisão é da 11ª julgadora, a acusação é de creditamento indevido pela entrada de mercadorias desacompanhadas em documento hábil, de emissão atribuída a fornecedor que teve a inscrição declarada nula por simulação de existência. A Fazenda argumenta a nulidade do acórdão por falta de exame da alegação de que, tendo autuada expressamente afirmado que realizou o transporte por sua conta própria, obrigatoriamente teve conhecimento de que as mercadorias foram retiradas em local diverso do consignado nos documentos. No mérito, sustenta que a realização do transporte pela autuada impede o reconhecimento da boa-fé, que a autuada não demonstrou a presença dos requisitos para comprovação da efetividade das operações e da sua boa-fé negocial. Então, pede a anulação da decisão ou a sua reforma com restabelecimento da acusação. Eu não conheço de uma petição que foi apresentada pela contribuinte, a recorrida, juntando novos documentos, porque encontra-se encerrada a fase instrutória de conhecimento de provas. Indo ao recurso da Fazenda, eu não conheço da alegação de nulidade do acórdão recorrido, vez que se acha suficientemente fundamentado, expondo claramente as razões de seu convencimento. A questão atinente ao transporte foi examinada, tendo a Câmara Julgadora concluído em sentido diverso ao pretendido pela douta Fazenda, o que não caracteriza vício, mas a expressão de seu livre convencimento motivado. No mérito, eu também não conheço do apelo, vez que a decisão está fundada no exame do acervo fático probatório dos autos, cujo reexame é vedado nesta sede recursal. A despeito deste relator entender que, tendo a autuada declarado que realizou o transporte por conta própria, retirando a mercadoria junto a fornecedor que simulou sua existência, fica sensivelmente dificultada a comprovação da sua boa-fé negocial. Mas fato é que a Câmara, examinando o acervo fático e probatório dos autos, concluiu pela caracterização da condição de adquirente de boa-fé, o que não comporta modificação nessa etapa recursal, por isso eu não estou conhecendo do apelo, presidente. É assim como voto, fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado, doutor Fábio. O processo da Boreste Indústria e Comércio de Ligas está em discussão. Sem inscritos. Verificação de quórum. Em votação. Muito bem. Recurso especial da Fazenda não conhecido. Maria Augusta? Olha, pelos meus controles aqui, finalizamos. Tá, pelo meu aqui também. Então, terminamos. Então, só um minutinho, por gentileza.
Acho que encerrei todos. Isso, só precisamos fazer... Não, esse aqui ainda está faltando encerrar. Deixa eu só encerrar para não ter problema depois de... Só um minutinho. Pronto, agora sim. Bom, com isso terminamos a sessão de hoje. Agradeço a presença da senhora juíza, senhores juízes, representantes fiscais, advogados, aqueles que fizeram sustentação também, e os que nos acompanham. Então, até quinta-feira. Muito obrigado. Hélio, pode parar a gravação, por favor?